da TV direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. De relatoria do ministro Gilmar Mendes. Recurso extraordinário 960.429, procedente do Rio Grande do Norte. Recorrente Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. Ao centro da mesa, em formato da letra U Francisco invertida. Josevaldo da Silva. Há vários Amici Curi que foram À esquerda admitidos. dele, o Procurador-Geral da Trata-se República. do tema 992 da repercussão geral. Discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face de pessoa jurídica de direito privado. Há vários inscritos para sustentação, o ministro relator, portanto, Vossa Excelência inicia com o relatório. Presidente, obrigado. Trata-se de recurso extraordinário erigido como paradigma do tema 992 da repercussão geral, em que se discute a competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face de pessoa jurídica de direito privado. Na origem, o feito consiste em ação ordinária proposta perante a Justiça do Estado do Rio Grande do Norte contra a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, CAERN, na qual o candidato já admitido ao cargo de técnico de mecânica de nível médio questiona a modificação de sua posição classificatória no resultado final do certame, alterada após a retificação do edital. Em votação, RE 960429, KR contra Francisco Josevaldo da Silva. Cimentados nos seguintes termos. Administrativo e processual civil, agravo de instrumento, decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual suscitada pela agravada, descabimento, controvérsia referente aos critérios de admissão de pessoal em sociedade de economia mista estadual, anterioridade à relação de emprego público, competência da Justiça Estadual, precedente firmado pelo STJ em conflito, mérito, candidato aprovado em concurso público e em efetivo exercício, recomendação ministerial para apuração de irregularidades no certame, verificação que prejudica o agravante, possibilidade da administração rever seus próprios atos, necessidade de garantia de contraditório e ampla defesa quando causar prejuízo individual a terceiros, não observância, ato de missionário decorrente de procedimento administrativo que não possibilitou ampla defesa, precedentes do STJ, manutenção do recorrente no cargo até a concretização do devido processo administrativo, conhecimento e provimento do recurso. No recurso apresentado, com fundamento no artigo 102, 3A da Constituição Federal, sustenta-se preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta-se violação ao artigo 114, 1 do texto constitucional. Nas razões recursais, a parte alega que compete à Justiça do Trabalho dirimir as controvérsias instauradas entre pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, e seus empregados, cuja relação encontra-se regida por contrato de trabalho. Sustenta que a jurisprudência do Supremo é firme em reconhecer a competência da Justiça Especializada para julgar litígio originado, inclusive na fase pré-contratual, relacionada às etapas de seleção promovida por empresa pública. Em contra-razões, o recorrido indica ausência de repercussão geral e requer a manutenção do acordo recorrido. Em 26 de maio de 2018, o plenário virtual desta Corte reputou constitucional a questão, reconhecendo a existência de repercussão geral na matéria debatida. Transcrevo aqui a decisão. Deferiu o ingresso como amici curiae das seguintes entidades: Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica, Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, Banco do Brasil, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro, Caixa Econômica Federal, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAI, e Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, CONTRAF-CUT. Em 28 de maio de 2018, deferi pedido de suspensão
nacional dos feitos sobre o mesmo tema, apresentado por Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. A Procuradoria-Geral, em manifestação da doutora Raquel Elias Doge, opina pelo desprovimento do recurso extraordinário em parecer assim emendado. Constitucional, recurso extraordinário, competência. Justiça comum versus justiça do trabalho. Emprego público, pessoa jurídica de direito privado, da administração indireta, concurso. Fase pré-contratual. Ato de natureza jurídico-administrativa, competência da justiça comum, desprovimento do recurso. Recurso extraordinário, leading case do tema 992, da sistemática da repercussão geral, discussão quanto à competência para processar e julgar controvérsias nas quais se pleiteiam questões afetas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face de pessoa jurídica de direito privado. Proposta de tese de repercussão geral. Compete à Justiça Comum, diz a Procuradoria, estadual ou federal, julgar as causas instauradas entre pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta e seus empregados, quando em discussão os critérios para a seleção, admissão de pessoal, pois nessas hipóteses o ato é de natureza jurídico-administrativa e não há ainda pacto de trabalho. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário e fixação da tese sugerida. É esse o relatório, presidente. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes. São todas sustentações por parte dos amicicuri. Inicio por chamar à tribuna pelo Amicus Curiae, Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal, Advocef, o doutor Jefferson Carus Guedes. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo presidente, ministro Dias Toffoli, excelentíssimas senhoras e senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, excelentíssimo relator, ministro Gilmar Mendes, senhores advogados e mais presentes ministros. Em representação à Advocef, trazemos a reflexão brevemente apenas 2 pontos. O primeiro deles seguramente será reprisado a seguir e é o central da sugestão de redação dado pelo ministro relator de competência, sobre a competência para esses atos ditos pré-contratuais, e um segundo, que é importantíssimo para a associação, relacionado, este sim, e aqui talvez a associação divirja em parte dos demais amicicuri. Quanto ao primeiro ponto, e este seguramente vai ser reprisado, a Advocef se alinha com grande parte desses amicicuri e com o entendimento de que a competência deve ser mantida naqueles casos em que estão na Justiça do Trabalho com a Justiça Trabalhista, por uma razão de que a concepção de uma fase pré-contratual não pode ser vista como composta exclusivamente da mesma natureza de atos administrativos. E, de uma forma muitíssimo sintética, nós diríamos que até a publicização ou homologação dos resultados, no momento em que surge a promessa de contrato de trabalho ou o contrato de promessa de trabalho, assim dito na Justiça Trabalhista, de policitação trabalhista, a competência deve ser mantida, como dito na proposta do ministro relator, deve ser mantida com a justiça comum. E aqueles atos também pré-contratuais posteriores a essa dita policitação, é possível ou deveriam ser remetidos à justiça trabalhista. Este é o primeiro ponto. Preservar-se-ia, desse modo, a competência da justiça comum até certo momento, a dita policitação, e, a partir de então, seria a competência da justiça trabalhista. Dando apenas alguns exemplos, os pontos que poderiam ficar relacionados ou julgados pela Justiça Trabalhista são aqueles do direito dos concursantes, tais como o direito subjetivo à nomeação, a preterição por terceirização e outros, que não são direito puramente administrativo. Com isso, se respeitaria, ministro relator, a tradição da jurisprudência que vem sendo consagrada por este tribunal.
O segundo ponto, mas antes disso eu faria uma pequena observação quanto ao risco de abertura proposto por Vossa Excelência, quando diz fase pré-contratual. Ao trazer um conceito indeterminado ou normativo puro, completamente aberto e até discricionário, para usar a expressão de Karl English, o risco é nós tornarmos a reinterpretação ou a hermenêutica, que não cessa nunca, ao contrário do que pensam alguns, para toda a jurisprudência e não permitir a cessação dessa reinterpretação do que seja fase pré-contratual. E só para lembrar, votos, precisamente, do ministro Fux, na extradição 1405, ele define um certo risco que existe no uso de conceitos indeterminados e a necessidade de vinculação a fatos quando se precisa fechá-los. E o próprio ministro Gilmar Mendes, na reclamação 1243, também alerta para essa maleabilidade que persistiria na jurisprudência com o uso desses conceitos indeterminados. O que eu finalizaria no segundo ponto, que é aquele que interessa a do Vocef, começa por uma pequena lembrança. Existem, no âmbito da Caixa Econômica, 1.863 processos de concursados na Justiça do Trabalho e 35 advogados filiados à instituição que represento nesse momento. Esses associados desejam, e a associação deseja, a modulação dos efeitos, mantendo-se na Justiça do Trabalho aquelas decisões que estão até agora consagradas. No caso da Caixa, da Associação dos Advogados da Caixa, é esse o pedido. Dessa forma, não se faria propriamente um overruling, mas um prospectivo overruling, se o ministro Gilmar, ministro relator, concordar, estabelecendo e avisando que daqui em diante, sim, a competência seria da Justiça do Trabalho. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Jefferson Caruso Guedes. E agora, pelo Amicus Curiae, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, falará o doutor Alberto Pavie Ribeiro. Eminente presidente, eminentes ministras, eminentes ministros, eminente procurador-geral da República. Como visto, o que se discute aqui é com relação ao inciso 1 do artigo 114 da Constituição. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. Pergunta-se, essas demandas da fase pré-contratual são oriundas da relação contratual? Sim ou não? Essa Corte tem respondido de forma afirmativa ao longo da sua existência. Verifiquei há pouco acordos da relatoria ministro Fux, ministro Fachin, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, de ambas as turmas, também da relatoria de Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Sustentação oral feita diz a pelo emenda advogado do ARE Alberto Pavie 1090-140. É assente o entendimento das duas turmas da Corte, de que compete à Justiça Laboral o julgamento das controvérsias nas quais se discutem questões afetas à fase pré-contratual relativas às pessoas jurídicas integrantes da administração indireta. Então, senhores ministros, com essas brevíssimas considerações, a ANAMATRA espera que essa Corte ratifique a sua jurisprudência, afirmando a competência da Justiça do Trabalho para essas demandas. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Alberto Pavie Ribeiro, também pelo tempo e objetividade. Agora, pelo Amicus Curiae, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT, o doutor Robson Barbosa. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, senhor relator, ministras, ministros, procurador-geral da República. Falo em nome da ANPT e, evidentemente, não posso defender interesse da instituição, mas sim da atuação institucional dos membros do Ministério Público do Trabalho neste tema. É-se disso que a atuação dos membros do Ministério Público do Trabalho em empresas públicas, sociedade de economia mista, vão muito além da formação do contrato. Na peça de intervenção, colacionamos inúmeros exemplos de ações civis públicas, termos de ajuste de conduta relativos à terceirização e também violações a etapas do concurso público. Vingar a tese de cisão entre etapa pré-contratual e contratual acabaria por diminuir a vocação constitucional dos membros do Ministério Público do Trabalho em cuidar de todo o ambiente de trabalho, ou toda e qualquer relação de trabalho.
Esperamos também, na linha do anterior amicus curiae, que seja reafirmada a jurisprudência aqui reinante até então, porque o que interessa para este fim não é em si a matéria, mas sim por se tratar de um ambiente de trabalho. E me perdoem a leitura, que nos parece sintetizar a nossa pretensão no conflito de competência 6959, de relatoria do ministro Sepúlveda, plenário, arremata bem o que este amicus curiae pretende. Diz ele, a determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões de direito civil, mas sim, no caso, que a promessa de contratar, cujo alegado conteúdo e o fundamento do pedido tenha sido feita em razão da relação de emprego, inserindo-se no contrato de trabalho. Então, em razão dessa ampla defesa do ambiente de trabalho, para os quais os membros do Ministério Público têm forte atuação e para evitar prejuízo ou redução da sua missão constitucional, é que pede que a tese a ser fixada não admita a cisão entre frase pré ou pós-contratual para fins da incidência da jurisdição trabalhista. Muito obrigado. Obrigado, doutor Robson Barbosa. Também agradeço pelo tempo. Pelos amicus curiae, FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, e Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, CONTRAF, CUT, falará o doutor Ricardo Carneiro. Boa tarde, excelência. Boa tarde, ministro-presidente, relator, procurador-geral da República, ministros e ministros. De fato, como entidade, a CONTRAF e a FENAI defendem aqui o posicionamento já antes esposado pela Associação Nacional da Magistratura do Trabalho, no sentido de se fixar a competência para o julgamento desses casos de concursos públicos, mesmo nas hipóteses de direitos materiais vinculados às situações pré-contratuais no âmbito da Justiça do Trabalho. Essa tem sido a regra geral aplicada, inclusive é o que já está consagrado no âmbito das duas turmas deste Supremo Tribunal Federal. Mas esses entes associativos, a CONTRAF e a FENAI, eles gostariam de dar voz às pessoas que estão por trás deste caso concreto e estão afetadas por este caso concreto em seus processos individuais, não só individuais, mas também em processos, em ações civis públicas ajuizadas pela Procuradoria Regional do Trabalho, que são milhares. A Caixa Econômica, para citar um exemplo, um levantamento feito entre as entidades filiadas à FENAI, apontaram perto de 2.000 ações, sim, essa informação já foi trazida pela tribuna, 2.000 ações individuais em tramitação. São 2.000 pessoas que têm as suas vidas em jogo por este julgamento. E também, no âmbito da Justiça do Trabalho, aqui do TRT da 10ª Região, há uma ação civil pública que requer a condenação da Caixa a cumprir a cota legal de empregados reabilitados ou com deficiência, previsto no artigo 93 da Lei 8.213, bem como referente de contratação dos candidatos com deficiência aprovados em concursos. Também aqui no âmbito da Justiça do Trabalho, do TRT da 10ª Região, contratação do cadastro de reserva dos concursos públicos de 2 editais, foi previsto, inclusive, em acordo coletivo de trabalho. Então, são ações típicas trabalhistas. Então, a FENAI e a CONTRAF gostaria de trazer a voz desses trabalhadores, cuja dignidade e o trabalho, inclusive pelo artigo 1º da Constituição Federal, são fundantes do Estado Democrático de Direito. E é em razão disso que, definida, seja a competência pela Justiça Comum, definida a competência pela Justiça do Trabalho, que se module essa decisão, então, para se respeitar as situações já constituídas, sugerindo-se, inclusive, a preservação do status quo das ações já ajuizadas, quando estabelecidas, quando já formalizadas a relação processual. Então, é nesse sentido que a CONTRAF e a FENAI vêm a essa tribuna, corroborando o entendimento já esposado pela fixação da tese pela competência da Justiça do Trabalho, mas, se outra for definida, que então se preserve a vida dessas pessoas, muitas delas já
com suas vidas constituídas, empregos, famílias, tendo em vista liminares deferidas e sentenças já transitadas e julgadas em situações como esta. É o que se requer, Excelência. Agradeço, doutor Ricardo Carneiro. Pelo Amicus Curiae, Petróleo Brasileiro, S.A. Petrobras, falará o doutor Leandro Fonseca Viana. Excelentíssimo ministro-presidente, excelentíssimos ministras, excelentíssimos ministros, ao ouvir os amicus curiae que nos antecederam, foi curioso saber que eles defendem a competência do justiça do trabalho com causa certamente ganha. Me surpreendeu. E não é à toa que essa discussão, porque enquanto os editais de concurso são elaborados pelas estatais com base em normas de direito administrativo, a Justiça do Trabalho, ao julgar as causas, ela aplica normas e princípios de direito do trabalho. Então, quando julga a causa, ela aceita que se propõe uma demanda em cada lugar do Brasil, independentemente se é o local da prestação de serviço ou do concurso público. Nós temos diversas ações no estado de Goiás, onde a Petrobras não tem nenhuma operação, mas tem vários engenheiros do petróleo entrando com demandas lá, porque lá já está consolidada uma jurisprudência. A gente tem também a inversão do ônus da prova, que dificulta demais o trabalho das estatais dentro do rito da reclamação trabalhista. E no direito material, eles têm um dogma da ilicitude da terceirização. Então, é uma consequência seguida. Olha, toda terceirização da atividade fim é lei ilícita, logo, o candidato aprovado em cadastro e reserva, ele tem direito subjetivo à nomeação, porque ele tem um pré-contrato. Ao mesmo tempo, a gente tem a Justiça do Comum julgando a causa de uma forma diferente. Olha, o ônus da prova é do candidato preterido. Aquele candidato que foi preterido, ele deve provar que ele está preterido na seleção, então faz jus a ser contratado. Essa problemática não foi nova, veio quando se discutia a competência da Previdência Complementar, e o ministro-presidente, à época, ficou como relator, ele destaca um trecho muito interessante, que eu peço para ler. Nós teremos uma Previdência Complementar que ora será interpretada pela Justiça do Trabalho, ora pela Justiça Comum. Nós teremos uma lei federal que ora será interpretada e uniformizada nacionalmente pelo TST, ora pelo STJ. Nós temos que trazer racionalidade para o sistema com a devida vênia. É o que a Petrobras espera, é uma racionalidade desse sistema. Pouco importa, talvez, se seja Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, mas que as normas de direito material que julguem sejam aquelas normas devidamente aplicáveis ao caso do concurso público. Que uma mera expectativa de direito do candidato aprovado não se torne direito líquido e certo. Por exemplo, inclusive, a chamar a atenção para a modulação, que talvez não seja nenhum momento disso, mas no Rio de Janeiro tem uma ação trabalhista que mandou convocar todos os candidatos aprovados em cadastro de reserva no concurso de 2005. Nós estamos falando de mais de 10 mil empregados entrando, 1/5 dos empregados da Petrobras de uma hora para outra entrando, e mais de 30 milhões de danos morais. Então, são essas ações que realmente, como foi dito pelos amicus curiae anteriores, que pulverizam o Brasil todo e que, de certo, infelizmente, pelo direito material que é aplicado, elas, na sua grande maioria das vezes, são julgadas procedentes. Por isso que a Petrobras contribui com o julgamento, trouxe nos memoriais alguns casos que chamam a atenção e que hoje estão parados aguardando a definição da competência. É como pede que se mantenha na Justiça Comum. Agradeço ao doutor Leandro Fonseca. E agora, pelo Amicus Curiae, Caixa Econômica Federal, falará o doutor Fernando Teixeira Abdala. Senhor presidente, Dias Toffoli, ilustre ministro relator, Gilmar Mendes, na pessoa de quem cumprimento todas as senhoras e senhores ministros, ilustres representantes do Ministério Público, senhoras e senhores aqui presentes. Atrás do advogado que está em pé à tribuna, a primeira fileira é ocupada pelos demais advogados, que já fizeram suas sustentações orais. E a contribuição que ela deseja trazer aqui como amiga da Corte nesse momento é nada mais, nada menos do que a agonia dos seus dirigentes, que são obrigados Quem fala é o advogado Fernando aplicar Teixeira normas de direito Abdala. público ao realizar contratações dos seus funcionários e são julgados sobre os critérios de normas de direito público, inclusive no Tribunal de Contas da União. Mas esses mesmos atos são também julgados sobre critérios de normas privadas, trabalhistas, sobre o olhar tutelar típico da Justiça do Trabalho. Ora, como fazer para ter o mesmo ato, o mesmo concurso julgado de duas formas distintas, muitas vezes concomitantemente, ministra Rosa? Eu cito um caso aqui de um tribunal regional de São Paulo, que ao julgar uma ação do Ministério Público do Trabalho que questionava a contratação de escritórios de advocacia
e a suposta preterição de advogados concursandos determinou a vedação à contratação de escritórios. E também determinou a contratação desses concursandos, embora isto não fosse o pedido daquela ação. Por outro lado, na Justiça Federal, nós trouxemos essa ação aqui na nossa petição, a Justiça Federal, ao julgar a petição, o recurso dos concursandos, negou o pedido. Negou o pedido, tendo por pressuposto normas de direito público a qual a Caixa Econômica deve se aplicar. Como fazer com uma circunstância dessa? A Caixa Econômica não tem dúvidas de que a competência para julgar normas referentes à fase pré-contratual é da Justiça Estadual, pelo simples fato de que essa relação não decorre de uma relação de trabalho, como dito aqui nessa tribuna anteriormente pelo meu colega, não. Essa relação pré-contratual decorre da participação em um processo administrativo, um procedimento administrativo constitucional, que é o concurso. É da participação no concurso que surgem os problemas de classificação e todos os mais. A possível relação trabalhista é uma consequência eventual, caso o candidato seja aprovado ou caso cumpra com os requisitos legais. Portanto, a fase pré-contratual não é uma relação trabalhista. Daí porque a competência não deve ser da Justiça do Trabalho, ela deve ser da Justiça Comum, que é adequada para aplicar normas de direito público. A Justiça do Trabalho não é capaz de se despir da sua vocação tutelar para aplicar normas de direito público. Ela sempre aplica as normas tutelares. Por essa razão, senhor presidente, eu poderia citar aqui vários outros casos, e um deles eu faço questão de citar pelo absurdo. No Tribunal Regional da 10ª Região, foi movida uma ação civil pública pelo Ministério Público, em que o pedido era que a Caixa Econômica se abstivesse de contratar empresas terceirizadas de engenharia. Isto no auge do programa Minha Casa Minha Vida. Vossas Excelências, imaginem se a Caixa Econômica tivesse contratado mais de 600 engenheiros e depois, com a mudança de governo e de prioridade, esses engenheiros não tivessem mais o que fazer. Em 180 dias, que foi a determinação da decisão, a Caixa Econômica passaria a ser a maior empresa de engenharia do Brasil. Ora, não faz sentido isso, não faz sentido que a Caixa Econômica, que seus dirigentes sejam submetidos a um julgamento de direito privado sobre um procedimento administrativo constitucional. Então, por essa razão, senhor presidente, aqui a Caixa Econômica pede que seja fixada a tese da competência da Justiça Comum para o julgamento dessas questões. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Fernando Abdala. E agora, por fim, falará pelo Amicus Curiae Banco do Brasil S.A., a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. De forma bastante singela e breve, até por conta do tempo, é da Justiça Comum ou do Trabalho a competência para apreciar e julgar questões relacionadas, eu vou direto, a concurso público realizado por uma entidade da administração pública indireta, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. E digo direto concurso público porque a fase pré-contratual para essas entidades é, de fato, a realização de um concurso público. Concurso público que é um princípio constitucional que orienta a administração pública, concurso público que é um procedimento administrativo formado por uma sequência ordenada de atos administrativos que, quando são questionados pelos candidatos, não pelos empregados públicos ainda, porque candidato ele detém única e exclusivamente uma expectativa de uma futura incerta e possível contratação que virá caso ele, de fato, seja aprovado, não só dentro do número de vagas ou do cadastro reserva, mas o número de vagas especificadas no edital. Ou seja, todos esses questionamentos realizados por esses candidatos, quando se envolve uma sociedade de economia mista, tal como o Banco do Brasil, o que se discute, em última análise, são atos administrativos, cuja competência a nossa Constituição é precisa ao confiar à Justiça Comum. E digo precisa porque o artigo 114, inciso 1º, não deixa dúvidas ao confiar à Justiça do Trabalho a competência para apreciação e julgamento de ações oriundas da relação de trabalho. E quando se está na fase pré-contratual, ainda não se tem uma relação de trabalho. Daí a razão pela qual não poderia ser
da Justiça do Trabalho a competência para apreciação e julgamento dessas questões. Questões todas conectadas diretamente ao Instituto de Direito Público e que, portanto, concurso público, norteado pelas regras de direito público. E é de fundamental importância que se tenha um recorte muito claro, muito preciso, que o legislador constituinte, em matéria de distribuição de competência, teve todo o cuidado. Quando apontou e usou a expressão oriunda da relação de trabalho, oriundo nada mais é do que aquilo que deriva, do que aquilo que decorre, do que aquilo que é resultado de uma relação de trabalho. E um concurso público desencadeado por uma sociedade de economia mista, no caso o Banco do Brasil, não é um ato oriundo, decorrente, resultante de uma relação de trabalho. Até porque relação de trabalho ainda não existe. O que há é uma mera expectativa de uma contratação futura. É com essas considerações, e aqui mencionando, inclusive, que é exatamente este o momento adequado para que esse colegiado maior possa se debruçar sobre esse tema tão importante, em especial para as entidades que integram a administração pública indireta, é que o Banco do Brasil pugna aqui para que a competência seja reconhecida nessa fase pré-contratual, que é a fase do concurso público, que seja reconhecida a competência da Justiça Comum, e a partir do momento em que há o ponto eleito pelo legislador constituinte, que é justamente a relação de trabalho, a competência passe, então, às mãos da Justiça do Trabalho. Na certeza plena, senhores ministros, de que, tanto na Justiça Comum quanto na Justiça do Trabalho, a entrega da prestação jurisdicional estará sendo feita por todos aqueles que todos nós sabemos, magistrados, que combatem e que integram a prestação jurisdicional com eficiência nesse país. Muito obrigada pela atenção de Vossa Excelência. Agradeço a doutora Grace Maria Fernandes Mendonça. Ministro Gilmar Mendes, Vossa Excelência falou no intervalo que o voto talvez fosse um pouco para amanhã, para não ter quebra na votação, transferiríamos para amanhã, então, a continuidade. Então, informo aos interessados que fica suspenso esse julgamento, que retomará amanhã no início da sessão extraordinária de quinta-feira. Vou apregoar agora mais 2 feitos, que eu penso que serão rápidos. De minha relatoria, recurso extraordinário 1.096.029, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Partido Social Brasileiro, PSB Municipal, recorrido Coligação Trabalho, Transparência e Competência e recorrido José Nery. Trata-se do tema 986 da repercussão geral, discussão acerca da constitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, no tocante à necessidade de realização de novas eleições, sempre que ocorrer o indeferimento do registro de candidaturas em pleito majoritário, independentemente do número de votos então anulados. Este aqui parece que é mais um caso que já está pacificado, inclusive com decisão tomada em ação direta de inconstitucionalidade de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Não houve sequer inscrições para sustentação, então eu vou me permitir, se os eminentes colegas tiverem necessidade, eu adentraria no voto, mas vou fazer a leitura rapidamente da emenda. Recurso extraordinário, repercussão geral da emenda, caso seja essa a posição, evidentemente, do plenário. Recurso extraordinário, repercussão geral, reafirmação de jurisprudência, sistema eleitoral, nulidade da votação, sistema majoritário, realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados, no caso de decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro do candidato. Código Eleitoral, artigo 224, parágrafo 3º, incluído pela Lei nº 13.165 de 2015, Constituição Federal de 88, constitucionalidade. Esta é a cabeça da emenda, e aqui eu estou reafirmando aquilo que o plenário já decidiu, o único que divergiu quando do julgamento da ação direta de relatoria do ministro Luiz Roberto, e, em parte, foi o ministro Alexandre de Moraes. Todos nós acompanhamos, então, o relator, que leio da decisão na ação direta da inconstitucionalidade de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso sobre esse parágrafo, que foi a de número 5.525, o item 5 da emenda do acórdão lavrado por Sua Excelência. Não se configura inconstitucional a inclusão da hipótese de indeferimento do registro como causa de realização de nova eleição feita no artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Então, isso foi
decidido pelo plenário já em sede de controle abstrato. Por isso, fazendo a síntese, eu digo em conclusão do voto, ante o exposto, conheço do recurso extraordinário, mas a ele nego provimento, reafirmando o entendimento fixado por esta Corte na ação direta da inconstitucionalidade 5.525, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, para manter o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade da expressão, que já foi declarada na ADIM, reafirmando a jurisprudência, abro aspas, indeferimento do registro, fecho aspas, constante do parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, acrescido pela Lei 13.165 de 2015. É esse o voto. Pergunto, estão todos de acordo? De acordo, presidente. Pois não, ministro. Eu não percebi bem a matéria de fundo. No caso, a lei nova alterou o 224 na redação primitiva, no que exigia que a nulidade alcançasse... Maioria absoluta. E aí, sempre que anula, agora que há uma vacância, faz novas eleições. É o que a Justiça Eleitoral tem aplicado. Sim, mas no caso concreto, discute-se a questão da validade ou não do pleito, considerado o indeferimento de um registro por um único. De um indeferimento de registro. Aqui, o acórdão recorrido. Ministro de O acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral está assim emendado, que eu estou mantendo na proposição de voto. Eleições 2016, agravo regimental, embargos de declaração, recurso especial, registro de candidatura, prefeito eleito, rejeição de contas e inelegibilidade. Artigo 1º, 1G, da Lei Complementar 6490. Inelegibilidade não afastada, interpretação do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, realização de novo pleito. Então, ao aplicar a inelegibilidade, cassou-se o registro da chapa e, em consequência, dando interpretação ao parágrafo 3º do artigo 224, na nova redação, o Tribunal Superior Eleitoral determinou o seguinte, está no item 2 da emenda. Eu compreendi, presidente. Pois não. É que, no caso, para a eleição majoritária, tem que ter metade mais um dos votos válidos. Mas foi isso que houve alteração, para, em qualquer hipótese, ter nova eleição. Não, qualquer hipótese de indeferimento de registro, eu penso que não está no preceito, porque o preceito, veja bem, o parágrafo 3º, a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda, né, do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Ministro Marco Aurélio. Na ação direta julgada, a emenda ficou da seguinte forma. Eu vou fazer a leitura completa da emenda da ação direta que foi de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Eu aqui simplesmente estou placitando aquilo decidido na emenda e, pelo que eu vi do acórdão, só para eu perceber, havia só divergido em parte o ministro Alexandre. A emenda lavrada pelo ministro Barroso é a seguinte: direito constitucional e eleitoral, ação direta de inconstitucionalidade, previsão por lei federal de hipóteses de vacância de cargos majoritários por causas eleitorais com realização de novas eleições. Inconstitucionalidade parcial. Aí, na leitura, vamos ver qual foi essa parcial inconstitucionalidade. Item 1º. O legislador ordinário federal pode prever hipóteses de vacância de cargos eletivos fora das situações expressamente contempladas na Constituição, com vistas a assegurar a rigidez do processo eleitoral e a preservar o princípio majoritário. Item 2. Não pode, todavia, disciplinar o modo de eleição para o cargo vago diferentemente do que estabelece a Constituição Federal. Inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 224, não está em jogo nesse RE o parágrafo 4º. Inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 224 do Código Eleitoral, na redação dada pela Lei 13.165, na parte em que incide sobre a eleição para presidente, vice-presidente e senador da República, em caso de vacância, por estar em contraste com os artigos 81, parágrafo 1º,
e 56, parágrafo 2º do texto constitucional, respectivamente. Item 3. É constitucional, por outro lado, o tratamento dado pela lei impugnada à hipótese de dupla vacância dos cargos de governador e prefeito. É que, para esses cargos, a Constituição não prevê solução única. Assim, tratando-se de causas eleitorais de extinção do mandato, a competência para legislar a respeito pertence à União, por força do disposto no artigo 22(1) da Constituição Federal, e não aos entes da Federação, aos quais compete dispor sobre a solução de vacância por causas não eleitorais, de extinção de mandato, na linha da jurisprudência do STF. Item 4. No tocante à exigência de trânsito em julgado da decisão que implica na vacância do cargo, prevista no artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, seus efeitos práticos conflitam com o princípio democrático e a soberania popular. Isto porque, pelas regras eleitorais que institui, pode ocorrer de a chefia do Poder Executivo ser exercida por longo prazo por alguém que sequer tenha concorrido ao cargo. Dessa forma, a decisão de última ou única instância da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, será executada imediatamente, independentemente do julgamento dos embargos de declaração. E é assim que o TSE tem aplicado. Mas isso aqui não está em jogo. Sim, agora a premissa para que se tenha... Ministro Marco Aurélio. É que o candidato tenha sido eleito. Sim. Não é o indeferimento. É que às vezes o indeferimento do registro é julgado posteriormente. De qualquer candidato, o indeferimento que levará ao pleito. Aí o item 5º, só para concluir a leitura... Mas, presidente, só até corroborando a minha preocupação Ministro Alexandre de Moraes, com a forma como foi colocada a repercussão geral. Da mesa dá a entender que o indeferimento de qualquer registro, o indeferimento do registro do ganhador, é de só do vencedor. Incoerência total. Porque senão o quinto lugar tem indeferido o registro, a eleição do vencedor, até porque é o indeferimento mais vacância do cargo. É por isso que na conclusão... A interpretação sistemática das várias cláusulas do preceito leva a essa conclusão. Premissa básica, ter sido candidato eleito. Se não, no caso figurado pelo ministro Alexandre de Moraes, de indeferimento do registro do quinto colocado, se terá a declaração de nulidade do certame. Mas isso veio participar, uma divergência que havia, se deveria haver uma nova eleição ou o segundo colocado. Exato. É só no caso do primeiro colocado. Só no primeiro, exato. Alexandre de Moraes e Marco Aurélio. Todos nós estamos de acordo com isso. É isso mesmo. Eu ia ler exatamente o item 5º, que é o ponto que... A premissa, presidente, de aplicação do preceito é essa. Ter sido candidato eleito. Presidente, e aí, indeferido o registro, cassado o mandato, né? O mandato dele, candidato ou diploma, aí sim se terá a realização de novas eleições, independentemente do número de votos que se tenha como anulados. A tese é essa, não é? Sim. Se eu estou de acordo. Eu vou formular uma tese e trago amanhã, então, para ficar mais claro essa preocupação. Ministro Fachin, gostaria de fazer... Apenas para salientar, senhor presidente, que Vossa Excelência, pelo que depreendi, está dando provimento parcial ao recurso. Negando provimento. Está negando o provimento. Mantendo a decisão do TSE. A decisão do TSE. Sim. Ou seja, mantendo a íntegra da compreensão do TSE sobre o parágrafo 3º, que se refere a candidato eleito. Sim, e, portanto, não há... Não está clara a decisão no que ela se refere a candidato eleito. Está claro. Esse é o candidato eleito, está na lei. Até, presidente... Aí, na tese, colocamos exatamente isso. Candidato eleito, como ficou no TSE, porque estamos mantendo. Uma sugestão de tese para a discussão. É constitucional
o parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral. Na redação dada pela lei. No que determina a realização automática de novas eleições, independentemente do número de votos anulados, sempre que o candidato eleito, em pleito majoritário, for desclassificado por indeferimento do registro de sua candidatura em virtude de cassação do diploma ou mandato. Constar que, quer dizer, o candidato eleito. Todos estão de acordo com essa proposição de tese? Sim. O ministro Alexandre de Moraes fez, agradecendo Vossa Excelência. Então, eu penso que posso proclamar o resultado, já junto com a tese. A unanimidade foi negado provimento ao recurso extraordinário, mantendo-se o entendimento do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral e fixada a tese, agora há pouco, sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes, à unanimidade. Muito obrigado, ministro Alexandre. Presidente, ministro Marco Aurélio, também pela colaboração. Pois não. Se Vossa Excelência me permite um breve comercial. Pois não. A pedido da ministra ministra Roberto Rosa Barroso. Weber, eu presidi no TSE um grupo de trabalho para estudar essa questão dos registros de candidatura. Porque, sobretudo com os novos prazos, que agora vão, prazo para registro até 15 de agosto, simplesmente não há tempo hábil de a Justiça Eleitoral julgar as impugnações de registro de candidatura a tempo e a hora. Então, acontece que muita gente disputa as eleições sub judice e depois se tem esse transtorno com custo financeiro e democrático de ter que anular e refazer as eleições. A proposta que nós apresentamos, essa semana ainda, a ministra Rosa Weber, num grupo de trabalho integrado pelo ministro Henrique Neves, Tarcísio Vieira de Carvalho, eu mesmo e a Aline Osório, que é minha assessora, foi criar, desde o início do ano eleitoral, uma fase de habilitação prévia, em que se obteria uma declaração do preenchimento das regras para o registro de candidatura, de modo que o candidato já chegaria na convenção com um certificado de habilitação, de modo que o registro de 15 de agosto só se ocorrer algum fato superveniente. Essa é a ideia que foi materializada nessa proposta, que a ministra Rosa Weber vai possivelmente encaminhar ao Poder Legislativo. Para evitar que a eleição fique subordinada a uma condição resolutiva, um indeferimento futuro. Exatamente, exatamente. Só para fazer o registro. É importante esse registro e também é importante destacar que nas eleições municipais são em torno de 500 mil candidaturas. Então, muitas vezes se fala, a Justiça Eleitoral demorou para julgar o registro. Mas, vejam, isso é residual. Diante do universo de 500 mil casos, o que chega ao TSE são 3 mil. Ou seja, a Justiça Eleitoral julga a tempo e a hora 497 mil casos, mas, às vezes, olham apenas aqueles 2 mil ou 3 mil, que é menos do que 1%. Que já não seria pouco, né, já, presidente? 2 mil. Já não seria pouco. Agora, em mas face universo, de 500 em 2012, foram 513 mil candidatos. Então, em todo lugar onde eu apresentava os números, 500 mil de candidatos, as pessoas falavam, não, 500 candidatos, não 500 mil. Na Corte Suprema Americana, eles disseram, a senhora falou 1.000, são 500. Não, 500 mil. As pessoas não acreditam que tenha 500 mil de candidatos. As eleições municipais no Brasil, nós podemos dizer que é a maior eleição que ocorre num único dia com um número de candidatos. Não tem lugar do mundo que tenha no mesmo dia uma eleição com tantos candidatos. A data, como naquela que eu presidi, com 4 horários eleitorais vigorando no Brasil, começando às 8, terminando às 5, sem confusão. É bacana. É isso. Vamos prorrogar o mandato da ministra Rosa. Eu pedi, presidente, para fazer uma estimativa lá no TSE. Agora, com o fim das coligações em eleições proporcionais, eles estão esperando 750 mil candidatos. É a previsão. 500 mil foi na última eleição, como Vossa Excelência mencionou, foram, em 2016, 479.940. O que o presidente está dizendo, se Vossa Excelência me permite, também a ministra Carmen, Vossa Excelência também, esse número impressionante de candidatos a prefeitos é típico do Brasil mesmo. Eu me lembro que o professor Miguel Reale dizia que nós vivemos numa sociedade, num federalismo sui generis, de 3 dimensões,
onde o município realmente é um ente da federação, o prefeito é um chefe do executivo com todos os poderes, de maneira que é algo que existe apenas aqui em nosso país, nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra e mesmo na Europa, os municípios são governados, digamos assim, por administradores, aqui por chefes executivos, as câmaras municipais são verdadeiros parlamentos locais. Isso é muito interessante, a meu ver, e justifica esse grande número de candidatos e a complexidade das eleições municipais. Temos 10 minutos. Tem um último feito que eu pedi vista, mas estou acompanhando o relator, vou apregoá-lo. A decisão é da ministra Carmen, eu estou Já passaram por 2 colegas. A decisão da ministra Carmen, Vossa Excelência manteve, e eu agora estou acompanhando. Eu posso distribuir meu voto também, se quiser. Por favor, peço que distribua. Eu vou apregoar, pois não, auxilia bastante. Agravo regimental nos embargos de divergência, no agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo 930.065, procedente do Paraná, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, agravante Adalberto Przybylski e outro, agravado o município de Toledo. Decisão, após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, negando provimento ao agravo, com majoração de honorários advocatícios, pediu vista dos autos do ministro Dias Toffoli. Como já destacou o ministro Ricardo Lewandowski, na verdade, Sua Excelência negou provimento a um agravo contra a decisão anteriormente proferida pela ministra Carmen Lúcia. Sua Excelência negou o provimento, mantendo a decisão da ministra Carmen Lúcia, eu pedi vista e eu estou acompanhando. Estou acompanhando, portanto, a ministra Carmen e o ministro Ricardo Lewandowski. Agora, o ministro Ricardo Lewandowski, relator. Nego o provimento ao agravo e acompanho também o relator quanto à majoração de honorários. Todos de acordo? De acordo. Então, proclamo que foi negado o provimento ao agravo regimental e majorado os honorários sucumbenciais nos termos dos votos proferidos. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrado. Se os eminentes colegas têm algum feito, outro caso a ser chamado. O outro feito, o único feito da pauta da tarde que não foi chamado, ação direta 4089, relatoria do ministro Edson Fachin, podemos realocar para amanhã também. Então, fica realocado o item 2 da pauta. Presidente, cumprimento a Vossa Excelência e também ao colegiado pela produção das 2 sessões, a matutina e a vespertina. Todo o colegiado realmente colaborando muito para que nós possamos dar cabo aí dessa imensidão de processos que temos que enfrentar. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão. Parede de mármore clara ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, à direita. Procurador-Geral